Fala gente, tudo bem? A gente vai estar falando um pouco mais de Real Next and Previews, né? E com toda essa polêmica do Google falando que agora não usa mais. Então a gente vai estar explicando o que é o Real Next and Previews, qual foi a polêmica, todo o histórico e principalmente quais são as práticas recomendadas que você tem que seguir agora, tá bom? Segura na cadeira, vamos acompanhar o vídeo aí. É isso aí. Então vamos falar um pouco aí do Real Next and Previews, né? E dessa bagunça aí que aconteceu no começo do ano, com o Google informando a gente que não usa mais, tal. Vamos ver toda a história e entender um pouco mais. Provavelmente o primeiro ponto é entender o que é o Real Next and Previews, né? Até para a gente entender quais são os impactos disso agora que o Google não está mais usando. Então, de uma maneira geral, o Real Next and Previews, lá atrás, em 2011, o Google acabou recomendando a utilização do Real Next and Previews. Por quê? Porque ele queria entender o que era uma sequência paginada no seu site. Ou seja, dessa maneira ele conseguia consolidar, ele conseguia entender, vamos supor que se tinha uma categoria de e-commerce com vários produtos, ele conseguia entender e visualizar todos os produtos, né? E ele não ia pegar aquelas páginas e acabar compreendendo como se fossem conteúdos duplicados, o que seria ruim porque elas poderiam provavelmente ser ignoradas, né? O mais interessante é que essa recomendação, ela foi utilizada por anos, né? Desde 2011, se não me engano, quando o Google começou a recomendar, mas assim, em vários hangouts, em vários informativos, sempre que um pessoal do Google falava, eles sempre falavam para você usar o Real Next and Previews. E muitas vezes você vai falar, mas onde eu usava isso, né? E é engraçado porque em alguns casos a plataforma fazia de uma maneira automatizada. Então, por exemplo, se você tem uma plataforma mais padrão de mercado, que nem Vtex, ou se você tem um blog WordPress, ou um WooCommerce, né, que também é do WordPress, né, mas se você tivesse instalado o plugin Yoast, isso já era feito de uma maneira automatizada, você nem sabia que estava sendo feito, mas estava sendo feito, né? Então, resumidamente, onde que era o uso normal disso? Então, em posts paginados, então muitas vezes você fazia um post ali que você queria cortar, ou seja, o usuário para continuar lendo ia clicando ali a página 2, 3, né? Na própria página de posts do blog e de categorias do blog, que você tem vários conteúdos, então você precisa informar o Google que aquilo é uma sequência. E eu acho que talvez o principal seja nas categorias de e-commerce e de marketplace, porque você tem, principalmente quando você tem muitos produtos, você tem uma quantidade grande de paginação aí envolvida, né? E aí tem algumas outras situações, mas ou seja, o Real Next and Previews era usado em qualquer tipo de paginação, sendo que esses aí são os mais importantes. E aí, pessoalmente, eu acho que uma coisa interessante de avaliar é que, durante muitos anos, a gente sempre pedia para o pessoal aplicar, ensinava, explicava, né? E realmente o pessoal quebrava a cabeça para fazer isso às vezes, porque não é tão simples como parece, né? E o mais legal é que a turma toda se envolveu, os desenvolvedores se envolveram, várias plataformas aplicavam isso corretamente, né? Plugins foram criados, então você tem a de WordPress, a Magento, a Vtex, então todo mundo estava aplicando e quem não estava aplicando estava se esforçando para tentar fazer, né? Mas aí, no dia 21 de março de 2019, veio a grande surpresa pelo Google. E eu vou explicar um pouco do histórico da situação para vocês entenderem, né? Alguém notou um problema na documentação de suporte. E o que acontecia? Normalmente, quando você precisava aplicar aquilo, você mandava a documentação de suporte para o desenvolvedor também poder ter uma informação extra e para fazer a aplicação correta daquilo, né? O que aconteceu é que alguém provavelmente foi mandar a documentação para alguém ou foi ler e notou que estava com problema a documentação de suporte. Então a pessoa provavelmente foi lá no Google, procurou, né, Real Next and Previews, tinha lá a indicação e ainda está no índice de pesquisa, né, está na SERP se você procurar, mas quando você clica efetivamente no resultado, o que acontecia? Ia para uma página 404, ou seja, uma página de erro avisando que não foi possível encontrar. E isso já era muito estranho, né? E o que aconteceu é que por causa disso o pessoal começou a questionar, teve vários questionamentos, principalmente no Twitter, né? E até uma informação interessante é que eu não tenho certeza se foi no mesmo período ou depois, eu acho que foi um pouco depois, eles adicionaram a informação no próprio Webmaster Central Blog, né? A informação no artigo original ali, ó, que foi de 2011, que essa informação não é mais válida. Mas resumidamente o que aconteceu? O pessoal começou a apertar, né? Todo mundo começou a discutir no Twitter, tal, apertar e chamaram sempre o John Mueller, que é o novo Matt Cutts, né? Mas basicamente é o responsável do Google com esse tipo de informação. E o John Mueller ele acabou confirmando no Twitter que o Google parou de usar o Real Next. E o mais interessante é que ele falou assim, ó, nós não usamos o Real Next and Previews
tipo, por completo, a gente não usa mais, né? E aí foi uma surpresa de todo mundo. Inclusive essa discussão acabou evoluindo e em algum ponto alguém falou, gente, mas desde quando que vocês não estão usando, né? E eu acho que mais surpresa ainda pra galera foi quando o pessoal acabou avisando que eles não usam isso por anos. Então, assim, foi meio até vago, a gente não sabe se é 1 ano, 2 anos, ou 3 ou 4 anos, né? Mas foi uma surpresa gigantesca, porque durante anos e anos a gente tem se matado aí pra conseguir fazer o negócio direitinho, bonitinho, e aí agora a gente descobriu que o Google efetivamente não usa mais isso. E eu acho que talvez uma das principais perguntas é, mas por que o Google parou de usar? E a primeira resposta foi basicamente que o Google acredita que os desenvolvedores estão criando paginações e sites melhores, né? E talvez essa seja uma resposta super bacana. Eu também acho que as pessoas, né, tipo, o mercado está criando páginas, né, paginações e sites muito melhores, mas efetivamente eu não acredito que seja por esse motivo. Eu realmente acho que o Google ele conseguiu ter uma melhoria na capacidade de processamento e de entendimento dessas páginas, né? Então o que a gente sempre vai perguntar é, será que o Google Boot aumentou sua capacidade de leitura? Então hoje, provavelmente o que aconteceu foi isso. Eles não usam mais aquilo porque eles encontraram outras formas, ou aumentou a capacidade de processamento, ou tem algoritmos que fazem isso, mas ele encontrou outras formas que ele considera melhor para conseguir encontrar e analisar essas páginas. Na sequência, a gente sempre vai atrás de saber o que o Google recomenda, né? O que é super importante saber o que eles recomendam para a gente aplicar. E a principal recomendação, tipo, pelo menos a primeira recomendação que veio, é para tentar colocar todo o conteúdo em uma única página, porque os estudos mostram que os usuários adoram, né? Isso talvez seja bem interessante fazer, até quando você tem um site menor ou menos produtos ali. Mas quando você tem categorias de e-commerce muito grandes, eu não sei qual que é a viabilidade disso, né? Inclusive está tendo discussões aí para avaliar se faz sentido voltar um pouco, né? No tempo que antigamente você tinha, talvez lá em 2010, 2011, você acabava criando uma página com todos os produtos, canonizando ela, mas para o usuário você acabava mostrando aquela página normal com as paginações, né? Então talvez essa seja uma opção, eu não acho que seja a melhor opção, mas sempre tem as discussões aí. E acho que para finalizar a nossa historinha, é só interessante ver que tipo, realmente o Google pediu desculpas, foi uma falha deles, né? Talvez tenha muita gente que esteja puta com o Google, tipo, eu pessoalmente sou um deles, né? Porque a gente gastei bastante tempo nisso, mas realmente foi um erro, erros acontecem e isso é importante para a gente ver que o Google não é perfeito. Eles também esquecem coisas, eles podem errar, então um dia ou outro acontece um bug aí, então é sempre importante pensar nesse lado também e não esquecer desses pontos. Inclusive, só para relembrar, 2 dias antes deles confirmarem que não usavam mais o Rel Next and Previous, eles no Hangout, né, tem um Hangout aqui no dia 9 de março, que no meio das perguntas ali foi confirmado que era usado e, por favor, use o Rel Next and Previous aí, porque isso vai melhorar a leitura das páginas, das paginações. E isso não só nesse dia, mas regularmente quem acompanha os Hangouts, né, acaba vendo que eles sempre recomendavam isso. Então era muito frisado isso toda vez que era questionado. E eu acho que agora vem as principais perguntas, né? A primeira delas é, você deve remover o Rel Next and Previous do seu site? E a resposta acho que simples é não. Por quê? Bom, primeiro ponto, você não vai ter nenhum efeito negativo, né, em ter o Rel Next and Previous lá. E o mais importante talvez seja que as principais plataformas, elas já acabam fazendo isso de uma forma automatizada para você. Então você não tem por que retirar isso ou ter trabalho para retirar. Talvez, tipo, se você estiver desenvolvendo uma plataforma nova, você fala, bom, eu não vou fazer, não vou gastar tempo fazendo. Mas se você já tem isso, não faz sentido tirar. O segundo ponto é que não dá para saber se o Google vai voltar atrás, né? Ou se eles eventualmente podem falar, não, então a gente vai voltar a usar, vamos usar para descobrir páginas ou alguma coisa do gênero. Então, na dúvida, se você tem, pelo menos mantenha isso. E eu acho que o terceiro ponto nessa questão é que outros mecanismos de pesquisa ainda usam, né? Isso é muito importante. Muitas vezes a gente pensa no Google e faz sentido porque é o maior mecanismo de pesquisa, né? Disparado. Mas se você pensar, por exemplo, no Bing, o Bing confirmou que ele efetivamente utiliza aquilo. Ele falou que não serve para consolidar e posicionar páginas, tá? Mas ele usa para descobrir suas páginas. Então, efetivamente, se você quer que o Bing descubra mais páginas suas, principalmente as páginas que são relacionadas a paginações, você deveria manter isso
E muito embora o que o Google recomende, né, sempre o importante é seguir as recomendações do próprio Google, né, mas a gente tem algumas recomendações extras aí e a gente vai passar uma por uma aqui de quais são essas recomendações. Então, o primeiro ponto é analisar o tamanho e o tipo de site antes de tomar qualquer decisão. Então, se o site é um site pequeno, por exemplo, vamos supor que você tem um e-commerce pequeno que tenha, sei lá, 20 produtos e você tem uma paginação ali. Vamos supor que você tenha uma paginação com 10 produtos por página. Faz muito sentido você avaliar se faz sentido reduzir isso. Então, cria uma única página para os produtos mesmo, né? Nesse caso. Agora, se você é um marketplace, um e-commerce muito grande, já tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de decisão, né? Então, sempre avalie aí o tamanho e o tipo de site antes de qualquer coisa. Segundo ponto, acho que é tentar consolidar a maior quantidade de itens na primeira página, né? Com atenção à velocidade. Basicamente, o que é? Você vai definir qual a quantidade de itens por página. E aí muitas vezes tem aqueles números mágicos que o pessoal fala, coloca 42, né, assim em diante, né, ou 30, mas ali eu acho que é importante você colocar a maior quantidade possível de itens que não acabe atrapalhando a velocidade do seu site. Então você vai ter que fazer teste de velocidade para entender como isso está influenciando. E é lógico, se o seu site for otimizadinho, vamos supor que seja uma categoria aí de e-commerce, e você tiver essas imagens super otimizadas, com um padrão super levinho, provavelmente você vai conseguir colocar maior quantidade de itens aí. Terceiro ponto é criar subcategorias que consigam apontar links para todos os produtos, né? Então, às vezes você tem uma categoria principal com, sei lá, 1.500 produtos e não tem uma subcategoria dentro. A partir do momento que você cria essas subcategorias, muitas vezes cada subcategoria ali vai ter 50 produtos dentro. Ou seja, a primeira página dessas subcategorias já vão apontar para os produtos. Então, isso também é uma boa opção para quem não tem um mapa legal aí de subcategorias. Uma sequência desse item 3 é o item 4, que é investir no estudo e melhoria do mapa interno de links, né? Porque basicamente o que você vai ter que pensar? O grande problema é, será que o Google vai encontrar os produtos que não estão na página 8, por exemplo? Isso pode acontecer dele não encontrar, né? Então você tem que ter um mapa interno de links muito bem feito, uma arquitetura e estrutura do site super bacana, né? E aí você tem, desde análises avançadas que vão ser feitas até coisas básicas. Então muitas vezes tem um sitemap HTML que tenha link para todos os produtos, pode ser uma solução rápida para você, né? O item 5 nosso é para você criar uma página com bom conteúdo e bons sinais, né? Então, normalmente a primeira página ali da sua categoria de e-commerce, por exemplo, coloca bom conteúdo. O que é o bom conteúdo? Tem um thumbnail, tem uma imagem destacada bem otimizadinha, call description, talvez uma legenda, né? Tenha um texto de introdução, você coloca a maior quantidade possível de sinais que vai auxiliar o usuário. Inclusive, até pensando em experiência do usuário ali, você pode pensar em categorias que acabam, ao invés de ter só os produtos soltos ali por ordem, né? Por ordem de data normalmente, você tem outras informações, colocando os mais vendidos, os produtos mais desejados, os produtos, né? As últimas novidades, você acaba oferecendo mais uma experiência melhor para o seu usuário. Isso também pode auxiliar toda essa parte aí de mapa interno de links e não só auxiliar o usuário, mas quando você auxilia o usuário, normalmente você também auxilia a leitura do Google. O sexto ponto é para você tentar diferenciar pelo menos o title das páginas sequenciais, né? Então, tudo que a gente faz para tentar auxiliar e melhorar é efetivamente otimizar, né? Então, você fala assim, mas o que eu posso fazer? Como que eu vou mudar o title de uma categoria? Você não precisa mudar o title todo, mas você pode fazer uma leve diferenciação. Então, por exemplo, se você tem uma categoria ali de, sapatos, você pode no title, no finalzinho do title, colocar alguma coisa, a página inicial, né? Você não coloca nada, mas a partir da segunda página, você coloca no title ali página 2, depois página 3 e assim em diante. Então isso é uma maneira de diferenciar o title, tá? Isso é bem interessante para você conseguir evitar qualquer tipo de situação de conteúdo duplicado. O que eu não acredito que o Google caia, mas a gente tem que ser super conservador e tentar fazer tudo para melhorar o nosso site e evitar qualquer problema com os robôs de busca. E aqui o item 7, até vai ter discussões com paginação infinita, tal. Tem muita gente já questionando isso para saber se o Google lê ou não, mas eu acho que isso é algo até mais para frente para a gente discutir. Mas eu acho que é muito importante você oferecer ao Google links para a correta leitura das paginações. Alguns estudos que estão sendo feitos já mostram aí que o Google precisa dos links para essas páginas para ler essas páginas, que é o básico do Google Boot, né? O Google Boot precisa de link para conseguir encontrar as páginas. Então, o que você tem que pensar? Você ter links ali para a página 2, 3, 4, 5, talvez seja uma bela opção para você aumentar a quantidade, a leitura, né, efetiva do Google dessas páginas, ou seja, garantir que ele vai ler todas essas páginas, né?
E eu acho que provavelmente esse é um dos motivos hoje que a gente tem que pensar muito bem se vai usar uma paginação infinita ou não. Mas alguns sites têm feito o quê? Colocar na paginação infinita, mas ao mesmo tempo eles colocam links para as páginas mesmos, né? Para as páginas de paginações. É um trabalho duplo. Então isso também pode ser uma opção bem interessante aí para fazer um trabalho diferenciado. É isso aí, gente. Eu acho que já deu para dar um overview, passar uma história, as principais recomendações. Se vocês tiverem dúvida, comentário, coloca aí nos comentários aí para a gente poder debater, discutir. E eu vou colocar o link da apresentação também na descrição. Então assim vocês também podem acompanhar aí a apresentação. E se precisar também dá para comentar e a gente vai melhorando essa apresentação aí com as novas recomendações. É isso aí.